Fala pessoal, Rinaldo aqui mais uma vez, e hoje a gente vai continuar vendo as novidades do Java 11, entrando um pouquinho em detalhes no novo cliente HTTP. E lembrando que esse vídeo aqui faz parte de uma playlist completa falando de atualização de versão do Java. Então você já atualizou, já terminou de ver a playlist, os vídeos de Java 8, de Data, de Lambda, de Streams. Agora você tem uma playlist com Java 9, 10 e 11 e em breve, daqui a pouco, teremos também com as outras versões do Java. Então assista aí na sequência para você ir se atualizando, e esse vídeo aqui faz parte de uma dessas playlists. Aí na descrição sempre tem o link para a playlist completa relacionada a esse vídeo. E se você já conhece o canal, já gosta do conteúdo que eu faço, já lembra de deixar o seu curtir no vídeo, lembra de interagir com o vídeo deixando um comentário, lembra de mandar para os seus colegas. Tem muita gente que não está se atualizando, que não conhece, manda para eles. E se inscrevam no canal, tem um monte de gente que assiste os vídeos, assiste completo, um monte de coisa e não é inscrito no canal. Então se inscrevam, um botãozinho inscrever-se vermelho aí, e considere sempre se tornar um membro do canal. Botãozinho seja membro, você vê todos os benefícios de se tornar um membro e ainda ajuda a manter esse canal no ar, beleza? Vamos lá então. Bom, primeiro, por que o Java tem agora um novo cliente HTTP? O cliente antigo, ele era meio estranho de usar, não era uma API muito boa. A gente geralmente usava APIs, na verdade, alternativas. Era muito comum o uso das APIs da Apache, as bibliotecas da Apache. Mas agora, no Java 11, a gente tem acesso a uma nova API, que na verdade é um projeto que foi incubado desde o Java 9. Então, lá no Java 9, você já ia ter alguma coisa dessa API lá dentro, só que não ia ser assim em uma situação onde você já poderia usar de forma estável. Ela estava incubada desde o Java 9 e aqui no Java 11 ela está de fato finalizada. Claro, sempre podendo ter evoluções no futuro, mas dificilmente ela vai quebrar daqui para frente, enquanto que se você começou a usar ela lá no Java 9, algumas coisas provavelmente já não vai estar funcionando mais, não vão estar mais da mesma forma como era lá atrás. E ela é uma API muito melhor, é uma API que funciona de forma reativa, já tem suporte nativo a HTTP 2 por padrão, já usa HTTP 2, tem um formato de criação aqui, de utilização das APIs que a gente vai ver, que é muito melhor, muito mais fácil, está muito mais organizado, enfim, é muito melhor de utilizar, e a gente vai ver aqui agora, nesse vídeo, vão ser 2 vídeos falando dessa API aqui, a gente vai ver aqui a parte inicial, assim, mais simples dessa API, para você fazer as chamadas mais básicas, e em um segundo vídeo, a gente vai adentrar em algumas coisas um pouquinho mais completas, nem tão complexas, mas, né, uma variedade maior de chamada de métodos e coisas nesse sentido. Então vamos começar aqui entendendo a estrutura dessa API. Basicamente, você vai começar olhando para o seu objeto de HTTP request, para a classe de HTTP request. O HTTP request é onde você vai definir como vai ser feita a sua requisição, qual é de fato a sua requisição, o que vai ser enviado. Tudo que for ser enviado, qual vai ser o método, qual é o URL que você vai chamar, tudo isso vai estar aqui dentro, os headers, etc. A outra classe que é muito importante é o HTTP client. Quem que é o HTTP client? É o cliente que vai executar essa requisição. Então eu montei uma requisição, um pacotinho, e eu tenho um cliente que vai fazer essa requisição. No cliente eu posso definir algumas coisas como o timeout da conexão, como que vai ser feita essa chamada, se ela é síncrona, se ela é assíncrona, se vou fazer algum uso de redirect. Então o client, ele tem algumas configurações relacionadas a como fazer a chamada e não ao conteúdo. O conteúdo vai estar no HTTP request. Então o HTTP request é o conteúdo, o que é a sua chamada, e o HTTP client é como fazer a chamada, quem de fato vai pegar essa chamada HTTP e executá-la. E por último, ao juntar essas duas coisas, a gente tem o HTTP response, que é quando eu pego o meu HTTP client e falo, faça essa request aqui, essa requisição que eu montei. Então quando eu junto as duas coisas, uso o meu HTTP client para executar a requisição, a resposta disso daqui, o retorno, é um HTTP response, que é o que está sendo retornado, né, o que está voltando aí da minha requisição HTTP. Então aqui eu monto a requisição, uso o meu client para enviar essa requisição e o que volta é o HTTP response. Essas são as 3 classes principais que mais importam, que mais você vai ter que usar e saber como que funciona e como que encaixam aqui dentro dessa nova API. E aqui eu estou começando com uma estrutura bem simples. Aqui eu estou montando aqui meu HTTP request. Geralmente a gente chama o new builder, é um builder de um HTTP request. E aí aqui a gente já começa a chamar os métodos que a gente quer. Aqui eu estou dizendo que eu vou fazer um get, ou seja, eu vou usar o método get do HTTP, do protocolo HTTP. Defino aqui que é o
URI, que é mais ou menos como se fosse a URL, mas é o caminho completo dela para eu chegar até o recurso de fato, a gente chama isso de URI, e eu faço o ponto build aqui para ele retornar a minha request. O HTTP client é da mesma forma, a gente faz o builder aqui, e aí aqui tem várias coisas que a gente pode chamar aqui dentro do builder, né? Algumas configurações que a gente pode colocar no client, que por enquanto eu não vou colocar nenhum, mas a gente vai ver alguns daqui a pouco. E aí aqui vou fazer a requisição. Essa requisição aqui, no caso, o retorno dela vai ser uma string, então eu estou usando esse body handler of string, quer dizer que o que vai voltar aqui é uma string. E para pegar esse string, eu simplesmente faço response.body. Mandando executar esse código aqui, a gente pode ver aqui embaixo o retorno dessa requisição, que é esse JSON aqui, ó. É só um JSON com... esse aqui é um site de tirinhas, então isso daqui tem alguns dados de uma tirinha específica e aqui é a imagem dela, se a gente quiser baixar. Então, como a gente já acabou vendo aqui, né, a parte da URL e do método, o método eu defino aqui, então aqui eu tenho, assim como eu tenho o get, eu tenho o post, eu tenho o put eu tenho o delete, né, os métodos HTTP aqui. Nesse exemplo aqui a gente vai só usar o get, vou deixar o delete aqui pra gente usar mais tarde, mas a definição vai ser aqui, você vai ter todos esses métodos aqui para chamar. E a URL, você vai colocar o URI, você pode usar esse URI.create e passar o URL aqui dentro, é a forma mais simples de você fazer, e aqui dentro você pode passar qualquer URL aí da sua chamada. Se eu quiser mudar aqui, por exemplo, para o delete, se eu chamar o delete nessa URL aqui, o que eu vou receber? Vou receber, no caso aqui, onde a gente não está olhando para o status ainda, mas recebi um HTML aqui de not allowed. Por quê? Porque eu não posso fazer delete, né, nesse endpoint aqui, eu só posso buscar a informação, eu não tenho permissão de deletar essa informação. Mas, se eu fizer um delete aqui nessa outra URL que tem aqui, ó, que é uma URL do Postman que me permite testar o método delete, aí sim eu vou conseguir executar, e aí aqui ele tem tudo que ele me respondeu, essa URL aqui de teste, ele me responde no body várias informações aqui da chamada que a gente fez, né? Então, ó, o nosso user agent, ele foi com essas informações aqui, por exemplo. Ó. Por padrão, ele insere essa informação e ele sabe o que quem tá chamando essa URL aqui é o HTTP client do Java. E a gente também pode passar aqui headers nessa requisição, que são headers HTML, né? Comum da gente ter que passar headers. E aí aqui, ao invés de eu chamar o delete nessa URL, eu vou fazer um get em uma outra URL aqui, que também é uma URL de teste. Isso aqui é uma aplicação que ela retorna uma listinha de tarefas, tá? Também é algo de teste. Se eu fizer essa chamada aqui, ó, vocês vão ver uma listinha retornando como JSON, mas como a gente pode mandar headers, a gente pode, nas APIs que suportarem, obviamente, a gente pode dizer que o nosso accept, por exemplo, é application/xml, ou seja, eu não quero receber JSON, eu quero receber XML. Se eu mando executar essa aplicação aqui agora, eu recebo o resultado como XML, não recebo mais como JSON, tá vendo? É claro que isso daqui é algo que a API tem que suportar, mas a ideia aqui é mostrar para vocês que a gente consegue passar esses diversos headers aqui, tem muita informação ou configurações que a gente passa por header quando a gente está fazendo chamada de API, e nessa API aqui, obviamente, a gente consegue passar header também, e se a gente quiser passar mais de um, a gente consegue passar, chamando esse método aqui headers, eu consigo passar outra chave aqui, consigo passar outro valor aqui, consigo passar mais uma chave e mais um valor, e por aí vai, né? Consigo ficar passando dessa forma, quantos eu quiser aqui, ou eu posso chamar o ponto header várias vezes aqui também. Se eu quiser chamar várias vezes o método header aqui, eu também posso fazer. Vamos deixar aqui o nosso exemplo funcional. Lembrando que eu deixo o código assim comentado, porque vocês podem ir lá no GitHub, baixar esse código, brincar com ele, alterar e tal, e é importante que vocês façam isso para aprender de verdade, né? Praticar o que vocês estão aprendendo aqui. Mas olha só, se eu chamar, ao invés dessa URL aqui, e se eu chamo essa URL aqui, ó, que é uma outra URL de teste, se a gente manda executar, olha só que interessante que vai acontecer. Eu mandei executar, ele tá rodando aqui a aplicação, tá rodando e não retorna. Por quê? Porque essa URL aqui, ela não tá retornando de fato, ela não tá respondendo. Essa aqui é uma API que ela não tá respondendo e ela fica segurando aqui a conexão por muito tempo. Bom, até quando? Não sei, na verdade, porque não tem nenhum timeout definido e o padrão dele é esperar eternamente até que isso daqui finalize. Então, se não tiver mais nada aqui que vá interromper essa execução, ele vai ficar aqui esperando para sempre, que é muito ruim. E é por isso que essa API também permite para a gente definir um timeout. Obviamente, é algo que você tem que fazer, que eu considero que é básico. Qualquer chamada HTTP que você for fazer, defina um timeout que seja suficiente para aquela operação ou para aquela consulta retornar, mas que não seja maior do que o necessário para ela retornar em um cenário de normalidade. Você não quer ficar ali segurando essa requisição
requisição segurando o recurso à toa. E aí aqui a gente pode passar utilizando a classe de duration do Java. Se você não conhece, tem lá a playlist de classes de data e hora do Java 8. A gente pode passar aqui, ó, bom, eu vou esperar só 3 segundos. Depois de 3 segundos, se não me retornou, aí eu vou lançar o erro. Então eu mandei executar, vai passar os 3 segundos aqui. Beleza, request timeout, muito melhor do que eu ficar ali, né, com a minha aplicação segurando isso daqui pro resto da vida. Isso daqui não vai retornar nunca. Então lembre-se de usar aí o timeout na hora de você fazer a sua requisição. Então para falar do request, por enquanto a gente vai falar só isso daqui, o URL método headers e timeout. Mais coisas a gente vai ver no outro vídeo, post, put, como passar o body, etc. Mas com isso daqui você já consegue fazer principalmente várias requisições com get, né, que são as requisições mais simples. Geralmente você tem que fazer mais, que não são transacionais, são apenas consultas. No nosso HTTP client, a gente tem um outro timeout também que é importante da gente definir, que é o nosso connect timeout. Esse timeout aqui de cima, a documentação ela até explica a diferença entre os dois. Então esse daqui é se eu não receber a resposta dentro desse tempo especificado, eu vou dar um timeout. O connect timeout, ele explica que se a gente não conseguir estabelecer a conexão dentro desse timeout que a gente vai definir, ele também vai dar um timeout. Então o ideal é você definir esses dois timeouts aqui. Não defina só um deles, porque qualquer um dos dois pode ficar prendendo recurso aí. Então se você não definir o timeout, pode ser um problema da mesma forma, então lembre sempre de definir os dois aí. Se a gente tira esse timeout daqui de cima e deixa só o de baixo, nessa situação aqui, isso não é suficiente, porque ele ainda assim, ele conseguiu fazer a conexão, ele só não está conseguindo obter uma resposta. Então só esse timeout aqui não adianta, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei, porque ele consegue conectar nessa URL, ele só não consegue ter uma resposta. Então o ideal é você definir os dois, porque dependendo da situação, dependendo do que não está conseguindo, né, ser feito, se é a resposta ou se é de fato conectar naquele endpoint que você está definindo, cada um deles vai te proteger, né, numa situação diferente. Vamos parar essa requisição infinita aqui. E outra coisa que é interessante de você fazer também é fazer o follow redirect. Então o que acontece em algumas chamadas HTTP que você vai fazer? Por exemplo, se eu fizer, vamos trocar essa URL aqui de novo, ao invés de fazer a chamada para essa URL aqui, a gente vai fazer para esse get postman. Se eu faço a chamada para essa URL, olha só o que ela vai me retornar. Ela me retorna um 301 moved permanently. Isso quer dizer que essa URL ela foi modificada, ela foi alterada, ela foi movida para outra localização. Só que o meu cliente HTTP, ele está só me informando isso, a gente até consegue pegar aqui para onde que foi, só que dependendo do seu caso, é simplesmente mais fácil você colocar ele para fazer o follow redirect. Aí aqui você pode definir se você vai fazer esse follow redirect sempre, nunca ou normal. O normal é, eu não faço o follow redirect de HTTPS para HTTP. Esse é o melhor cenário, tá? Se você for fazer se você usar o always aqui, ele vai fazer, inclusive, vai aceitar redirects de HTTPS para HTTP, o que não é muito seguro. O never é o padrão dele, que ele não faz o follow redirects. O normal, ele vai, nesse caso aqui, por exemplo, vai parar de retornar o 301. Por quê? Porque quando ele receber um 301, ele já vai fazer a próxima requisição para o destino correto, para o destino para onde esse recurso aqui foi movido. Então aqui, ó, no caso, é um conteúdo gigante aqui, mas enfim, não importa pra gente o que tem lá dentro, mas agora, de fato, ele vai e faz a requisição para URL nova. Então, quando você recebe algum status code que é de redirect, que é de movido, de que você tem que buscar esse recurso numa URL nova, se você usar o follow redirects normal, ele já vai fazer isso para você automaticamente, o que pra gente aqui nessa situação é muito melhor. Então, use aí o follow redirects, né? Claro que se isso não for um problema de segurança para a sua API. Lembre-se, se você tem um contrato rígido que você tem que chamar uma URL específica, daqui pode ser um problema de segurança, mas se não for o caso, use, que é mais fácil para você não precisar tratar isso. E aí aqui, como, né, a gente já estava vendo que tem algumas informações aqui na resposta, tem outras coisas que a gente consegue obter, como por exemplo status. Aqui eu estava imprimindo só o body, mas eu consigo pegar, por exemplo, o status code para a gente ver qual foi o status de resposta dessa requisição. Nesse caso aqui foi um 200 para a gente, né, é o retorno normal. Se eu for lá naquela situação do redirect e tirar aqui, né, o follow redirects, vocês vão ver que ele vai me retornar o 301 aqui, então o código do status HTTP é 301. Eu consigo ver também os headers que foram retornados, então aqui no response eu também consigo pegar aqui os headers, e aí se a gente manda imprimir esses headers, o interessante é que, por exemplo, nesse caso aqui do 301, um dos headers que vem, né, como retorno é exatamente qual é a localização nova, né, então o follow redirect ele vai, na verdade, mandar a requisição para essa URL aqui. Essa informação fica dentro dos headers aqui da resposta. A gente consegue
saber qual é o protocolo que foi utilizado. Se a gente vier no response.version, a gente consegue saber também qual foi a versão utilizada. Aqui foi, utilização de HTTP2, ou seja, o URL que a gente está chamando aqui já está respondendo para a gente com HTTP2. E o body, né, que a gente já tinha visto aqui, na verdade, no exemplo, sempre imprimindo o body aqui da requisição. E por último, mas assim, só para a gente ver por alto, porque eu vou falar mais disso no próximo vídeo, é que suas chamadas podem ser assíncronas. Então aqui onde eu estou fazendo esse send aqui, eu posso fazer também, vamos comentar isso daqui, na verdade, vamos copiar esse carinha aqui para baixo, vamos comentar todos esses, e aqui eu consigo fazer um send async, e aí o retorno que eu tenho aqui quando eu faço o send async não é mais um HTTP response. O que eu tenho aqui é, na verdade, um completable future de HTTP response, porque isso daqui me retorna imediatamente, né? Assim que eu faço essa chamada, assim que ele executa essa linha de código, ele já me retorna aqui um objeto, só que o objeto, na verdade, é um completable future, que ainda não finalizou a execução, mas eu já tenho ele na minha mão, já continua a execução aqui, e esse send async vai mandar isso daqui para ser feito em uma outra thread. Tem uma playlist aqui no canal onde eu falo muito sobre paralelismo, tem o vídeo de strings paralelos, onde eu entro um pouquinho nisso daqui também. Tem a parte de multithread em servidor, todos esses vídeos são importantes se você quiser entender um pouquinho disso daqui, mas fato é que quando eu faço essa chamada, ele vai executar isso em outra thread, e essa thread aqui continua executando normalmente. E aí, aqui, dessa forma, a gente até consegue usar uma forma de escrita que lembra um pouquinho mais aí a escrita fluente que a gente costuma fazer quando a gente está usando essas chamadas assíncronas, né? Então aqui a gente pode fazer, por exemplo, um then apply aqui, só vai pegar o body da nossa requisição. A gente pode fazer outro then apply aqui, por exemplo, para fazer um string to uppercase, só para exemplificar, e depois um then accept, que vai fazer só uma impressão aqui no console. Então isso daqui, fazendo dessa forma, isso daqui na verdade não retorna nada, e aí assim a gente vai, na verdade, executar a requisição de forma assíncrona. Quando ela retornar, a gente vai imprimir o body, depois vai fazer o to uppercase do body, e depois vai imprimir aqui embaixo, e a gente manda executar aqui. A gente percebe que, de fato, ela está funcionando de forma assíncrona, porque a execução terminou antes mesmo de eu ver isso daqui acontecendo. Por quê? Porque isso daqui está acontecendo em uma outra thread. Então, aqui embaixo a gente pode fazer um sleep aqui embaixo, né? Só para a gente deixar esse código aqui executar. Vamos fazer aqui um sleep de 2 segundinhos. Se a gente manda executar isso daqui, agora a gente consegue ver a resposta aqui, tudo em uppercase, antes dele terminar a execução. E vocês já tinham visto aqui que ele está assíncrono de fato, mas só se vocês quiserem ver aqui, a gente vai imprimir aqui, por exemplo, async, e vocês vão ver que o async vai ser impresso antes dele executar isso daqui, Então, como eu falei, ele executa em outra thread. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o ser assíncrono, a gente consegue combinar várias requisições em paralelo e tal. A gente fala disso em outro vídeo, porque esse aqui eu já apresentei bastante conceito para vocês. Vocês já conseguem fazer aí as chamadas mais simples, né? Digamos assim, com essa API. Vai lá, pega o código que tá no GitHub. Lembra de curtir esse vídeo, deixa um comentário, manda para os seus colegas. Considera se tornar um membro do canal, botãozinho seja membro. Se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.